Sejam bem-vindos, geração do conhecimento. Hoje nós daremos sequência à questão da série de estudos relacionados à identificação dos falsos profetas. Em especial, gostaria de falar com vocês sobre a questão da comercialização do Evangelho. Eu sou o pastor Wellington de Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Antes de nós falarmos sobre a questão da perspectiva da comercialização do Evangelho, gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, dar aí o seu like e deixar os seus comentários. Aí você poderia me perguntar assim, pastor, o que vem a ser a comercialização do Evangelho? A palavra de Deus, ela diz que o obreiro, ele é digno do seu salário. O digno, na realidade, é aquilo que está de acordo com aquilo que foi executado. Isso é, na essência, a questão da dignidade em relação ao seu salário. Vamos parar por um instante e observar o texto de João, capítulo de número 10. Jesus Cristo começa a trazer ali uma história e mostrando, dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E aí ele identifica o outro como sendo o mercenário, que é interessante que muitas pessoas pegam esse texto de João, capítulo de número 10, e tratam como se fosse Jesus o pastor, e quando se fala do mercenário, fosse o diabo. E hoje nós iremos aprender que não é sobre o diabo que está sendo falado esse texto. Observa então que Jesus começa dizendo a forma como ele entra, a forma como ele aborda, o conhecimento que as ovelhas têm da sua voz. E aí ele traz um adendo. No entanto, o mercenário, aquele que não é pastor, ele não vai entrar pela porta, ele não vai se preocupar com as ovelhas. A nossa geração tem sido uma geração marcada, infelizmente, muito pela questão do capitalismo. E aí, muitos líderes hoje ascendem ao ministério na perspectiva com a visão financeira. Quando Paulo ele afirma que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja, ele não estava falando sobre ganhos pessoais. Ele estava falando o seguinte: se você deseja gastar a sua vida, se você deseja se dedicar ao Senhor, se você deseja abrir mão da sua vontade e dedicar-se realmente à obra do Senhor, à causa do nosso Deus, é excelente aquilo que você está desejando. No entanto, a nossa geração, ela inverteu os valores. E aqueles que ocupam funções elevadas dentro das nossas igrejas passaram a se destacar no que concerne ao investimento financeiro, à visão financeira, ao ganhar o dinheiro. E aí aquilo que deveria ser um pastor passou a ser, infelizmente, um mercenário. Nós precisamos compreender que, conforme eu já disse para vocês, um obreiro ele é digno do seu salário. E quando fala de dignidade, não importa o montante em que ele está ganhando, desde que aquilo que ele está ganhando é relativo, é justo com aquilo que está sendo produzido, aquilo que realmente está crescendo. Uma igreja que hoje, porventura, ela possa ter apenas um templo e daqui a 10 anos ela tem ali 200 templos. O obreiro, ou seja, o seu líder, ele deve ganhar proporcional ao crescimento, ao trabalho que está sendo desenvolvido. Isso é que nós falamos sobre a questão da dignidade. No entanto, a comercialização do Evangelho, ela tomou níveis assustadores, aonde as pessoas hoje, elas tratam a palavra de Deus como se fosse algo inerente à pessoa e pudessem comercializar vendas de orações, uma venda de simplesmente pegar um estudo bíblico qualquer e fazer uma venda de um estudo bíblico, pegarmos aí literaturas que às vezes nem fomos nós que escrevemos e simplesmente comercializamos isso. O pastor é aquele que realmente ele tem o dom, ele tem o chamado, é aquele que se preocupa com as ovelhas. O mercenário, aí você fala assim, pastor, mas o mercenário não seria o inimigo? Observe a tríade ao qual Jesus Cristo está se referindo. Ele diz assim, eu, Cristo, sou o bom pastor. Quando, ao observar uma investida contra o meu rebanho, ao observar alguém realmente tentando arrebatar uma ovelha, com certeza
eu irei proteger aquela ovelha. Então aí nós temos um pastor, e nesse ponto, identificado como Cristo. Aí ele diz o seguinte: o mercenário, aquele que não é o pastor, quando ele vê vir o lobo é o inimigo. Então você observa que Cristo está falando do mercenário, Cristo, o mercenário e o lobo. O mercenário, ele é identificado dentro do texto de João, capítulo de número 10, quando Jesus vem discorrendo, ele fala assim, ó, o ladrão, o mercenário, ele veio para matar, ele veio para roubar e para destruir. Mas Cristo não, ele vem para que nós tenhamos vida. E nós pegamos esse texto e simplesmente atribuímos ao inimigo. Mas você observa que neste momento o inimigo ele está se aproximando das ovelhas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que quando eu me porto apenas como mercenário, eu mato o rebanho de Cristo. Por quê? Porque eu não cuido das ovelhas. Quando eu me porto apenas como aquela pessoa que a minha visão ela é uma visão financeira, eu acabo destruindo o corpo de Cristo. Porque quando a pessoa coloca o amor ao dinheiro, a palavra de Deus diz que isso é a raiz de todos os males que possam vir para a vida daquela pessoa. Então, quando um pastor, um líder espiritual, ele inverte a sua função, deixa de ser pastor para ser mercenário, o prejuízo então se torna grande. Mas eu quero deixar isso bem claro na sua mente, para que não cause nenhuma dúvida. Porque talvez você ainda esteja pensando, pastor, mas eu não entendi muito bem. Então é isso. Nós temos de um lado o pastor, que é Cristo, ou nesse ponto, trazendo para os nossos dias. Claro, ele é o bom pastor, mas colocando em termos gerais, você pode ter o seu pastor, o seu líder espiritual, aquele que cuida, aquele que se sacrifica, aquele que realmente se dedica à ovelha, e de um outro lado, nós temos o mercenário, que não é o pastor. Mas no ambiente, pensa comigo aqui agora, está eu como pastor e um mercenário. E aí nós estamos vendo o lobo chegando. Quem é o lobo? O lobo é o inimigo. Então observa que o texto ele é bastante claro. Quando ele vê vir o inimigo, ele não cuida das ovelhas. No entanto, a única forma de você cuidar do seu rebanho é você tendo conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus diz que o conhecimento ele leva à libertação. Você quer cuidar do seu rebanho? Ou você quer ser cuidado realmente por um pastor que seja digno? Então, essa segunda característica da comercialização do evangelho é o que tem marcado uma geração de falsos pregadores, falsos profetas, anti-messias dentro da nossa geração. Que Deus abençoe a todos.